Fundos imobiliários com alto potencial de valorização. Se você gosta de fundos imobiliários e gosta aí de receber dividendos mensais aí na sua carteira, dividendos livres de imposto de renda, pelo menos por enquanto, eu vou te apresentar aqui uma análise completa desses 3 FIIs para ver se faz sentido aí para você. Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra ou venda de ativos, tá certo? E sem mais delongas, o primeiro fundo imobiliário é o BTLG11, um fundo imobiliário do setor de logística. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 106,50. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 8,41%. Lembrando que os FIIs de tijolos, eles têm um dividend yield menor que os FIIs de papel. Os FIIs de papel, por exemplo, eles investem em dívidas, CRI, certificados de recebíveis imobiliários, portanto, são mais arriscados. Já os FIIs de tijolos, eles investem em prédios físicos, são menos arriscados, por isso o dividend yield é menor. O P sobre VP dele está em 1,07, ou seja, ainda está aceitável aí para você investir. Chegando em 1,1, aí você para de investir, porque chegou ali no limite, aí se torna muito caro para você investidor. Liquidez média diária de 7,6 milhões de reais, uma excelente liquidez média diária. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 14,26%. A gente consegue analisar aqui todo o crescimento desse FII, analisando aqui a cotação. A gente vê que esse fundo imobiliário ele só se valorizou aqui ao longo do tempo. Lembrando que FIIs de logística, eles sofreram menos aí na Bolsa de Valores que FIIs de tijolos de outros segmentos, como por exemplo, FIIs de shopping, que teve aí o fechamento do shopping, FIIs de lajes corporativas, que teve toda a questão aí de fechamento de empresas, home office. Porém, os FIIs de logística não foram tão afetados, justamente aí pelo crescimento do e-commerce. E se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 2.150. Ele é um FII de tijolo, de galpões logísticos, de logística. Ele tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano, uma vacância bem tranquila de 2% apenas. Lembrando que vacância se refere aos espaços vazios, de um FII de tijolo, e quanto maior for essa vacância, pior para você, e o FII daí não repassa essa renda para você. Ele tem aí um patrimônio de 2,8 bilhões de reais e o último provento dele foi de 76 centavos por cota. Analisando aqui o BTLG11 em relação aqui ao IFIX, ele vem superando a rentabilidade aí do IFIX ao longo do tempo. E o dividend yield médio nos últimos 5 anos deste FII foi de 6,57%. Lembrando que hoje, do dia que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic desceu aí para 13,25%. O que isso significa? Significa que o IFIX ele vai se valorizar, levando aí os fundos imobiliários a se valorizarem aí na Bolsa de Valores. É uma relação correlativa entre o IFIX e a taxa Selic. Quando um desce, o outro sobe. Fundos imobiliários aí de tijolos que estavam bem descontados, agora vão ter aí um grande potencial de valorização. Ele é um fundo bem diversificado, ele tem 16 imóveis aí em São Paulo, 2 na Bahia, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. O segundo fundo imobiliário, lembrando que são 3, então fica comigo até o final do vídeo, é o VGIR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cotação está em R$ 9,69, ou seja, menos de R$10 você consegue comprar uma cota deste FII. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 15,45%, ele está aí quase no seu preço justo, 1,01%. E ele tem uma excelente liquidez média diária de 4,4 milhões de reais. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 12,02%. A gente consegue analisar a oscilação
da cotação desse fundo imobiliário e a gente vê que esse FII só se valorizou aqui ao longo do tempo, né, analisando aqui 5 anos de cotação. Ele é um fundo imobiliário de papel, ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido. Ele não tem vacância porque ele investe em CRIs. A vacância é somente para FIIs de tijolos. Ele tem um valor patrimonial aí de 995 milhões, né, quase 1 bilhão de reais. E o último rendimento dele foi de 13 centavos por cota. Analisando aqui a rentabilidade do VGIR11 em relação ao IFIX, esse fundo imobiliário ele ultrapassou aqui a rentabilidade do IFIX lá em 2021, né, no finalzinho de 2021, e ele veio superando o IFIX desde então. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás no VGIR11, hoje você teria R$ 1.586,60. E o dividend yield médio aí nos últimos 5 anos deste FII foi de 9,92%. A partir aqui do crescimento da taxa Selic, esse fundo imobiliário começou a distribuir dividendos mais gordinhos. FIIs de papel, quando a taxa Selic é elevada, justamente por causa dos indexadores desses FIIs, eles oferecem uma rentabilidade maior do que os FIIs de tijolos. Agora que a taxa Selic já começou a ter um corte, provavelmente a rentabilidade deste FII vai diminuir um pouco, mas mesmo assim, né, a projeção aí da taxa Selic é que ela se mantenha elevada ainda por muito tempo. E a projeção aí do IFIX é se valorizar. Então, mesmo que a taxa Selic diminua e a rentabilidade desses FIIs ela diminua também, eles vão ser empurrados aí pelo IFIX. E antes de apresentar aqui o terceiro fundo imobiliário, eu quero te pedir a sua inscrição aqui no canal, quero te pedir aí o seu like, o seu joinha, que isso ajuda bastante o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas e ajudar essas pessoas a conquistarem a sua independência financeira, as suas metas aí com seus investimentos. E bora aí para o terceiro FII, que é o RBRF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 84,91. O seu dividend yield está em 8,81%. Ele está 2% mais barato, né? O seu P sobre VP está em 0,98. Ele tem uma excelente liquidez média diária de 2,8 milhões de reais, quase 3 milhões aí de liquidez. E ele se valorizou aqui nos últimos 12 meses 36,73%. A gente consegue analisar aqui toda a oscilação desse FII ao longo de 5 anos. Ele teve aqui a sua máxima lá em 2020, depois ele caiu aqui junto com a bolsa inteira. Ele veio se mantendo aqui mais ou menos estável e a partir aqui de 2023, né, ali em março de 2023, ele veio se valorizando aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.332,24. E ele é um FOF, ou seja, é um fundo de fundos. Investe em outros fundos imobiliários. Então, se você quiser aí ter uma carteira diversificada, né, o FOF é uma excelente opção aí para você, porque através de um único FII, você vai investir aí em vários FIIs. Ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um valor patrimonial de 1,1 bilhão de reais e o último rendimento dele foi de 63 centavos por cota. Analisando aqui a rentabilidade deste FII com o IFIX, ele veio perdendo aqui para o IFIX, porém a partir de março ele se elevou aqui bastante. E o dividend yield médio nos últimos 5 anos deste FII foi de 8,72%. E você investe em FIIs? Tem esses fundos imobiliários aí na sua carteira? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou deixar aqui no final um vídeo de 5 fundos imobiliários para você viver aí de renda passiva. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.